Nossa gente, nossa história. Aqui você vai ver partes da história de mineiros em diferentes épocas, contadas por seus próprios personagens. Mineiros, nossa gente, nossa história. Mineiros, nossa gente, nossa história é um grande projeto cultural para manter viva as tradições desta cidade e da sua gente. Resgata o passado e mostra o presente utilizando personagens contando as fases mais marcantes das suas vidas, tanto na zona rural quanto na cidade. Não é só um programa de entrevistas, na verdade é uma conversa gostosa, um bate-papo descontraído. O idealizador desse projeto é o comunicador e multimídia Oscar Rodrigues, que faz uma pesquisa profunda para saber o que vai ser levado ao ar e ele mesmo apresenta. Aproveite a chance de fazer uma grande viagem na história e na cultura de Mineiros. Olá, como vai você? Tudo bem? Eu estou ótimo. Pois é, hoje nós estamos aqui na 7ª Avenida. Essa 7ª Avenida que nos lembra de pessoas que muito contribuíram e algumas que ainda contribuem com o progresso, o crescimento, a história da nossa querida Mineiros. Estou me lembrando aqui da casa ali da Candinha, doutor Silvestre, doutora Lúcia, ali morou Joaquim Miguel, também aqui morou, nessa região por aqui morou doutor Éder, ex-juiz de direito da nossa cidade. Por aqui também eu me lembro que morou o nosso saudoso ex-prefeito Antônio Carlos Paniago, a ex-vereadora Cleonice Costa, que mora bem próxima aqui também. Mais adiante, estou me lembrando também, né, que ali nós temos, por exemplo, o doutor João Paniago, que também mora aqui nesta avenida, ainda mora por ali. Lembrando também do senhor Nequinha, que foi um dentista prático aqui em nossa cidade. Ali adiante nós temos também aqui foi a sorveteria do senhor Elpídio, o senhor com a sua família que mora logo ali também, o nosso saudoso advogado Djalma Rezende, também morou aqui nessa 7ª Avenida. Então, muitas pessoas que moraram por aqui, o ex-presidente da Comiva, o Ariomar Vilela também, que mora aqui pela 7ª Avenida. E nós viemos até essa 7ª Avenida, exatamente, estou olhando por aqui, que de vez em quando vê uns carros ali, né, para descontrair também. Bom, eu vou me encaminhando para cá, que é onde hoje nós vamos encontrar também uma personalidade aqui da nossa cidade. Quase concluído esse projeto fantástico, sensacional, do qual nós vamos falar, que é a Casa das Relíquias. A gente começa essa nossa prosa aqui também fazendo a seguinte pergunta. Doutor Martiniano, onde e quando nasceu o doutor Martiniano José da Silva, o Martim, que não era, mas que depois tornou-se o Martim da Chica? Obrigado, obrigado. É um prazer tê-lo aqui, acompanhado do Igor, para esse bate-papo que você já disse. E agora com essa pergunta, que é uma alegria eu tentar respondê-la aos caros amigos, né, que estiveram me assistindo, que é o seguinte: eu, além de ter a sorte de viver em Mineiros, quando fui atraído por causa de uma mulher chica, querida, já falecida, e que eu estou vivendo um pouco das suas saudades, justificando eu poder dizer que um dia estivemos juntos, tá? Que eu também tive sorte de nascer em Poço da Pedra, município de Casanova, na Bahia, no Alto Sertão, no dia 18 de setembro de 1936. Eu estou com 86 anos, né, de vida. E depois, daquele local onde eu nasci, a minha mãe Maria Isabel, meus irmãos, e ali naquele local, na minha casinha de pau a pique, que está inclusive colocada aqui. Aqui o senhor viveu até que idade? Até aproximadamente, que eu estou lembrando, 10, 12 anos eu nasci ali. Curiosamente falando, eu sou um dos baianos que veio de avião. Porque todos nós baianos, em geral, a gente vem de a pé, ou montado no animal, no jumento, no caminhão. Não é? Mas meu tio, esse Manelo,
comprou passagem de avião para mim, para minha família, minha mãe, e passamos aqui por cima de sudoeste goiano, mineiro certamente, mas eu não tinha noção nenhuma, nem sabia o que era avião também, tá? Não sabia, tinha medo do barulho do avião, tá? Por favor. Aí me levaram para Mato Grosso, paramos em Guiratinga, o avião que ia para Cuiabá, e depois, final do Manel, tinha um avião teco-teco, tá? E nos levou de Guiratinga para Poxoréu, Mato Grosso. E alugou uma casa para minha mãe, comigo, e entrei no Externado São José, no colégio das Irmãs Salesianas, lá em Poxoréu. E olha aí como é que foi. Isso foi lá para 1953. Ali eu fiquei um ano estudando com as irmãs Alzira Bastos e a irmã Zoé Figueiredo, que me ensinaram, fiz o 4º ano, que eu tinha feito o 3º, lá na Bahia, no Poço da Pedra. Para onde eu ia num trieiro, andando a pé, minha mãe arrumou um jumento e eu ia montado no jumento para a escola, encontrar o professor montado. E esse jumento, conforme o senhor diz no livro do senhor que eu tive o privilégio de ler, dava umas empacadinhas de vez em quando. O jumento empacava, virava a cara. Teimoso. 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 O jumento teimoso. Depois eu fui para Cuiabá, fiquei interno no Colégio Salesiano dos Padres um tempo, e lá eu conheci a Chica, que era interno no colégio, minha irmã também estava. E daí começou umas piscadelinhas, umas coisas e tal, um namoro. E ela me atraiu. Depois eu vim para Mineiro para conhecer, depois fui para Goiânia fazer direito, ser advogado, que eu queria ser. Sim. Ser jornalista, ser escritor, essas coisas. Isso nessa casinha de pau a pique aqui, o senhor já pensava em ser advogado, ser jornalista, alguém na vida? Eu não sei se era um verdadeiro pensamento. Eu vou dizer que era um vaticínio. Como é que pode, sem ter noção nenhuma do que significa ser advogado, do que significa ser jornalista, ser escritor, essas coisas que eu gostaria de estar praticando já há não sei quantos anos, tá? Mas eu lá no meio da caatinga, minha mãe era analfabeta, porque não pôde estudar, porque a mulher era proibida de estudar, mas eu fiquei ali e pensando em ser essas coisas, e ainda escolhi o local para ser advogado, escritor, jornalista, essas coisas. Sabe para onde? Imagina, o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas eu também não tinha noção do que era Rio de Janeiro. Lá naqueles cafundó e pensando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital federal do país, né? Era fantástico lá e tal. Ia para lá para ser advogado, essas coisas, mas não tinha noção nenhuma também do que era ser advogado. Não sabia de jeito nenhum, porque lá era um lugar mais ou menos isolado e tal. Eu não nasci da cidade, eu não tenho nada de cidade. Eu venho do meio da... genuinamente sertanejo. Eu sou das canículas, dos sertões, tá, onde eu nasci. No Poço da Pedra, né, lá nesse local, no meio da Caatinga, no Menimbu, do mato, né, que os letrados chamam umbu. É isso. Tá certo? Mas que nós chamamos de imbu mesmo. Imbu, nós baianos. Aqui em Mineiro tem uns pés de imbu aí. Inclusive lá no quintal do Peba tem. Tem, era baiano, né, também. Eu acho interessante, eu tive uma certa época uma conversa com o doutor Filgueiras, e eu indaguei para ele sobre predestinação. Algo assim que eu gosto muito dessa palavra predestinação, até porque eu, por exemplo, tinha tudo para não vir para Mineiros e estou aqui até hoje, graças a Deus. O senhor acredita também que havia já essa predestinação, por o senhor conhecer a nossa querida, saudosa Chica lá no internato, e depois o senhor vir para Mineiros e o Rio de Janeiro ficar tão longe, o senhor veio realizar todos os sonhos aqui na nossa região? Eu não sei se o Martiniano teria alguma coisa seria muita ousadia, né? Para se parecer com Jesus Cristo, né? Para ter o princípio da ubiquidade de estar ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo. Olha que coisa impressionante, bonita demais da conta. Mas, na verdade, o que aconteceu na minha vida justifica até eu dizer que existe predestinação. Porque imagina eu imaginar ir para o Rio de Janeiro para ser advogado, sem saber o que era ser advocacia, tá? Daí a pouco aparece uma mulher na minha vida, a querida Chica, né, que eu estou vendo nas saudades, né, como eu disse, e aí ela muda o meu roteiro estudantil, né, de ir para o Rio de Janeiro, estudar lá, ser advogado por lá e tal, e me traz para Mineiros. Olha que coisa mais interessante. E Mineiros, então, é o meu Rio de Janeiro, que eu gostaria de ter ido,
Tá? Então eu estou lutando por transformar a cidade no Rio de Janeiro do ponto de vista, sobretudo, cultural. Olha bem, que era o Rio de Janeiro. Então nós estamos aqui nessa Casa das Relíquias, talvez por causa disso também, e talvez para atender ao que você falou, essa história bonita, emblemática, né? Chamada predestinação da vida. Olha que não é brincadeira, mais de 50 anos eu estou aqui em Mineiros, né? Fiquei em Goiânia 12 anos, né? Virei advogado, eu tive sorte lá também de ter mais 7 colegas no curso de Direito até o final. No dia da formatura, nós lançamos um livro dos 8 que gostava de escrever, chamado Poesias e Contos Bacharéis. Olha que coisa. E desses colegas do curso de Direito, nós somos 5 da Academia Goiana de Letras, o da turma. Né? Olha, isso, como é que pode essa predestinação chegar a esse ponto? E Mineiros, então, depois eu deixei Goiânia, porque para atender, morar aqui, tentando advogar em Mineiros, proferir aulas em Mineiros, fundar a Academia Mineirense de Letras, ser vereador em Mineiros. Eu fui vereador 10 anos aqui, numa época que não pagava, não recebia nada. Tá? Por amor à terra por mesmo. Por amor à terra, e uma série de coisas, conhecer você aqui, né, Oscar? E tantas coisas mais bonitas. Olha, é só predestinação. E a Chica, na minha vida, sonhando em me ver feliz. A joia preciosíssima desse tesouro todo. Desse tesouro todo, gerando os nossos filhos, o Vasco, que é advogado, a Cátia, que é advogado, o Rui Carlos, que é motorista de empresa de seguro. Diga-se de passagem, um exímio motorista e um artista também. Um artista também, aí faz trabalho de madeira. Voltando um pouquinho no tempo, doutor Bartiniano, fala pra gente como era aquela Mineiros que o senhor conheceu quando o senhor chegou por aqui. Faz um paralelo daquela Mineiros de então com a Mineiros de hoje, por favor. Eu cheguei por Mineiros, vim aqui para encontrar com a Chica, vim de Cuiabá e não tinha asfalto. A Serra da Urtiga, o caminhão, que eu arrumei um caminhão para vir para cá, e a Serra da Urtiga, o caminhão subia de marcha ré. Não, para chegar aqui. Aí eu vim aqui para encontrar a Chica em 1958, chegar aqui. E a Chica já estava aqui. O Zé Feliciano era o prefeito da época. Tinha um telefone aí, a irmã da Chica, ele trabalhava no telefone que o Zé Feliciano tinha comprado e depois ele doou para a prefeitura. Naquele tempo que o telefone tinha só 2 dígitos, 2 números, né? Eu vim para cá naquele tempo e a Chica, então ela já estava aqui, a mãe dela aí e tal, a família toda, os carrinhos de resenha, uma família enorme da cidade aí. Aí ela me mostrou Mineiros, só do que era mais importante na época, era o Fórum Antigo, que era ali na praça lá da Matriz Divina Espírito Santo, tá? E a Matriz do Divino Espírito Santo, bem encostada, que ainda está lá, que está no lugar da primeira capela, que é dos finais do século XIX, que era ali, mais para baixo um pouquinho daquela ali. Bom, então a Chica me mostrou aquele local, a cidadezinha, um lugarejo, que era só das ruas lá mais embaixo para baixo. Aqui era cerrado, tudo isso aqui era cerrado. O hospital ali, tudo era cerrado. Não se podia falar da igreja de São Bento, tudo era mato, cerrado. Bom, aí ela me mostrou também ali da Praça Zé de Assis, que era a Praça da Bandeira, que chamava. Tá? Lá. E a casa do Zé Feliciano já estava lá, que está lá até hoje. Né? O famoso palacete. Exatamente. E o que era também mais interessante aí, que era uma referência do local, era o Hospital Samaritano, do doutor Figueira e tal, o Suaí, que foi médico aí também. A Chica falou, eu quero te mostrar uma comunidade, tem um lugar onde só moram os negros. E nós fomos lá, não lembro mais de que maneira nós fomos lá, que era 5 quilômetros nessa época, quase não tinha nem lugar para descer para o Cedro. E ela me mostrou então a comunidade do Cedro, lá um pouco desse povo, que me chamou bastante atenção, porque eu, sinceramente, não conhecia uma comunidade constituída, população somente de negros, que é o caso que está lá, que depois eu fui estudar, virou um livro, Sombra dos Quilombos, Poesia da História, como você sabe, né?
e tal. E aqui o lugar é esse, e a família da Chica me deu uma atenção enorme. Então você não pode imaginar daquele tempo até agora, né, quantos anos faz isso, né? Para você comparar a cidade de hoje, cheia de universidades, de faculdades, né? Por exemplo, não se imaginar a medicina, o tanto que cresceu. Então, todos os setores da economia estão aqui, inclusive o setor de serviços, dando muito empregos para as pessoas, né? Naquele tempo não havia nada disso. A bem dizer, nós estamos num outro momento da história mineirense, em que o que era rural era bastante separado do urbano, uma pequena coisa do urbano. Em 1920 só tinha 4 mil e poucas pessoas, mas todos na fazenda, quase tudo. A vida social praticamente quase não existia. Um clubezinho ali, que é o Tael Dourado, era um clube social. Mineiros. O Pedro Malaquias, que foi meu padrinho de casamento, ele vivia de gravata o tempo todo, né? E ele era o presidente do clube. Neguinho Mota era o músico, que tocava as músicas lá, e eu fui lá, dancei lá. Eu gostava de dançar, puxei meu pai, que era dançarino e tal, e essas coisas. E você imagina, aquela mineira daquele tempo que a gente vê hoje, uma cidade aproximadamente, ela tinha 4 mil, depois 5 mil, 6 mil habitantes. E agora nós estamos aproximadamente 70 mil habitantes, hoje, né? Sim. É uma cidade que não é nem ainda de médio porte. Por favor, a primeira de 0 a 50, de 0 a 50 a 100 é intermediária, cidade intermediária, e a partir de 100 a 300 mil é de pequeno porte. Olha aí, depois vem as metrópoles, vem não sei o que e tal, não é verdade? Sim. Mas em Martiniano, você imagina hoje, e eu acompanhando isso, aqui trabalhando, fundando a OAB aqui, fundando a OAB de Jataí também, fazendo mestrado na universidade. O senhor teve uma ótima convivência, claro, quando nós tínhamos até então 2 partidos políticos da cidade. Como é que era a política mineirense naquela época, ali, quando tínhamos apenas 2 partidos? Não me lembro se é o PSD, o DN, PSD, depois mudou os nomes, né? Fala pra gente um pouquinho dessa política da época. A vida política de Mineiro não é diferente da vida política nacional. E aquele lado da politicagem, vamos falar a palavra correta, era muito comum em Mineiros. E essa política, de certa maneira, ainda continua. A política dos coronéis. Um ranço coronelesco que veio da Primeira República, de 1891 até 1930, a presença do coronel, que não esteve no Exército, nem na Marinha, nem coisa nenhuma, mas ele tinha um título. Alguns compravam o título de coronel. E aqui em Mineiro também tinha. O coronel Carreiro, que mais representou isso. Zé Feliciano era um dos últimos coronéis também, já mais um pouco, já estava mais da fazenda. Tal. E o que aconteceu, então, em Mineiros? Aquela política foi muito acesa. Tá? A Revolução estava aqui, Zé de Assis, Raul, Zé Feliciano e outros políticos da época. O Totti do outro lado, a briga entre os dois, nossa, foi muito forte. Eu até costumo dizer que às vezes Mineiros tem assim, um histórico de acabar com a história. Por exemplo, hoje praticamente nós não temos prédios públicos que foram construídos no passado. E eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa também a respeito disso aí, por exemplo, no mercado municipal, o fórum, enfim. Mineiros, esse aspecto que, aliás, é um péssimo costume nacional brasileiro, mas mineiro parece ser mais acentuado. Como é que pode a nossa memória, a nossa história, as nossas relíquias, né, aqui da região desapareceram, a bem dizer, todas? Eu vou começar pela antiga cadeia pública local, você entendeu? Que era naquela ruazinha que passa em frente à prefeitura, depois da casa do Malaquias, e mais na frente estava lá na esquina, o Pedro Arantes, que veio de Jataí, que era um coronel lá, mandava, lá fazia festa lá nesse local também e tal, e desapareceu, foi derrubado. Agora você imagina a capelinha, a primeira capelinha do local, tá? Construída bem ali perto do Foro Antigo, né? Para cima um pouquinho. Desculpa só um momentinho. Aquela que existe ali, indo para o Cedro hoje,
o Zé, parece que uma vez falou, é uma réplica da primeira igreja que tinha Mineiros? Não. O modelo da outra, ela atendia aos requisitos de todas as capelas que a Igreja Católica em geral fundou no Brasil, e tinha canto em cada canto. Essa daí já é um pouco estilosa, mais granfina, vamos dizer assim, um estilo mais granfino. Eu não vou dizer que é rococó, nem sei, mas ela veio um pouco depois. E a outra durou da década de 1890, em 1899 ela ficou pronta, a primeira capelinha. E ficou mais umas 5 décadas, até 1957, quando foi inaugurada essa, que está aí, a matriz do Espírito Santo, entendeu? E aí foi nesse momento que destruíram a antiga, que você está falando. Como é que podia destruir uma coisa dessa, meu Deus? Uma coisa maravilhosa, essa capelinha daquele tempo. Muita história, né? Tem muita história, inclusive a irmã da Chica, a Dona Rita, ainda casou naquela capela. E muitos casais, eu tenho a impressão que você não acha mais nenhum casal casado naquela capela daquele tempo, né? Sim. E aí, olha, isso é apenas uma das destruições da memória, da história da cidade. Você quer ver uma outra coisa que fizeram com Mineiros? Muito ruim mesmo. Eu falo isso no livro Traço da História de Mineiros. Tinha os nomes antigos das ruas da cidade, por exemplo. E você imagina a rua Minas Gerais, virou Primeira Avenida. Você está entendendo? Como é que passou pode? Tudo a ser números. Não, a influência americana é números. Aí tinha a Rua Goiânia. Você sabe o que é a rua, o que significa a Rua Goiânia? Não, onde é? A Rua Goiânia é essa aqui, que é a Sexta Avenida. Você entendeu? Põe um número no lugar do nome de um poema. Goiânia é um poema escrito por Manuel Lopes de Carvalho Ramos, aqui em Caiapônia. E esse poema, depois, pelo Duvido Profundar, para arrumar um nome para a capital, Goiânia, teve um concurso, descobriram vários nomes e tal, e ele gostou muito deste, Goiânia, porque deriva de Goiás, né? que é um poema épico, contando um pouco da história de quando os bandeirantes foram fundando as coisas dentro do centro-oeste brasileiro. Tá? E esse poema, depois o Pedro Duvic inspirou nele para dar o nome Goiânia, que é a capital de Goiás hoje. Né? Olha aí, é uma coisa bonita. E era o nome de uma rua de Mineiros, que virou Sexta Avenida. Né? Olha aí, uma coisa aqui. Outras coisas, quantas praças bonitas. A Praça da Bandeira não precisava ter trocado por Zé de Assis. Zé de Assis merece, mas podia colocar o nome dele no outro local. O Zé Feliciano, inclusive, não queria que trocasse o nome da Praça da Bandeira pelo Zé de Assis. Mas depois trocaram. Hoje a Praça Zé de Assis está aí, né? Você entendeu? E quanta coisa que mudaram de nome também. Quanta coisa aqui que também... Cadê o fora antigo? Que foi motivo de manifestação da Alameida. Eu também. Nós fizemos o famoso buraco do fórum, que foi chamado. Virou uma briga, porque o pessoal, eu fiz está no livro, na história de Mineiro, do judiciário que nós escrevemos, está aí. Eu tenho aqui em minha mão Mineiros, a cidade na história. Você, mineirense, que nasceu aqui, você, mineirense, que adotou a nossa Mineiros como a sua cidade-mãe, sabe a origem do nome da nossa cidade? Eu creio que muita gente não sabe. Mas, doutor Martiniano José da Silva, para início de conversa desse nosso bate-papo de hoje, qual é mesmo a origem, doutor Martiniano, do nome da cidade de Mineiros? Caros amigos, eu quero responder a vocês dizendo o seguinte: a origem do nome de Mineiros, em princípio, pode ser polêmica, causar alguma polêmica. Na minha opinião, porém, a origem do nome tem a ver com as raízes, com a origem dos mineiros que vieram para cá, em razão de serem mineiros, que chegaram aqui nos finais do século XIX, já preocupados com a economia do gado, com a economia do boi. Passou a se falar no sudoeste goiano, onde já estava Jataí, onde já estava Rio Verde, etc. É uma espécie de diversão bem aceita, inclusive pelos estudos de doutoramento a respeito do assunto aqui no sudoeste goiano.
O pessoal então de Jataí, de Rio Verde, falava assim, os mineiros. Começaram a dizer os mineiros, tá? Aqui. De maneira que o nome de mineiros, a origem do nome é porque eles são mineiros. A riqueza econômica que tem a origem disso, que são os minerais, na hipótese, no caso, o ouro, porque Minas Gerais nasceu, sobretudo, com a economia do ouro, tá? Então, o nome mineiros é mineiros, né? Falava o mineiro que era um coronel, o coronel Carrilho, mas depois os mineiros, exatamente, o grupo, a família, as famílias. A família Carrilho, Rezende, Teodoro e outros mais que vieram naquele tempo. E por causa dessa influência desses mineiros é que existe o Córrego Mineiros, está aqui até hoje, né? E outros nomes também que têm a ver com essa história. Tem até uma questão lendária, né? Que se diz que um dos mineiros, que já teria um mineiro por aqui que teria sido fugido, teria matado alguém, sei onde, estava fugindo por aqui. E apareceram esses outros mineiros e ele falava nos caminhos, eu vou lá nos mineiros, tá? Nos mineiros, porque o mineiro ele costuma tirar a sílaba das palavras. Belo Horizonte, ele fala Belo Horizonte, Uberlândia, Uberaba, Beraba, né? E por aí vai. E eu vou lá nos mineiros, tá? Que era esse grupo. E daí, então, passou o nome de Mineiros. E quando foi criado a vila e município, também aparece dessa maneira, já os mineiros, né? Que é o nome da cidade. Chega numa conclusão que não é por causa disso. Inclusive, sabe por quê? Porque qual é o fundamento que justifica um nome, né, do ponto de vista da economia? É a economia mais robusta, mais forte. E os minerais do município de Mineiros, aqui, apareceram um pouco depois que os mineiros já estavam aqui. Um dos garimpos, por exemplo, foi lá do Cedro, mas era um garimpo que a população, os garimpeiros eram poucos. Nunca justificou o nome da cidade, os garimpos aqui. O outro garimpo, por exemplo, lá, o garimpo, como é que chamava, que apareceu muito depois na fazenda do Luciano, um dos mais famosos, que é daqui mais de 100 quilômetros também, que aconteceu lá. E outros por aqui também, a margem do rio, mais embaixo. Também nunca justificaram ser nome da cidade, tá? Porque a população, o número de garimpeiros era pouco, tá? O que justifica nome de uma cidade por causa de um tipo de economia quando é muito grande, a população é grande, a questão econômica dele, casar, trazer muita gente para cá, e não foi isso que aconteceu com os garimpos da região, você está entendendo? Então é por causa da origem mineira que eles têm, tá? E vieram para cá, e aí o coronel Carrilho era a maior autoridade do grupo, né? Ele, Caetano Carrilho de Rezende, José Carrilho de Rezende e vários outros, 9 irmãos, tá? E aí, daí foi criado, então, o nome da vila e município em 1905. Mas antes disso já era distrito, segundo distrito de Jataí. E nesse local, o segundo distrito, é que foi criado, então, o município e vila de Mineiros, através da Lei 257 de 1905. Então, realmente a palavra mineiros, o município de Mineiros, a origem do nome é porque os mineiros vieram para cá. Estamos já chegando na reta final desse gostoso, desse descontraído bate-papo com esse baiano mineirense. Até eu comentava com ele em off aqui, só falta aquele chapéu das estrelas que o pessoal acha muito parecido com o Lampião. E o doutor Martiniano falou para mim que ele até gostaria, não, que ele quer ainda ser Lampião. Mas, doutor Martiniano, eu quero agradecer pela gentileza do senhor, primeiro, por nos receber aqui na Casa das Relíquias, pelo livro que o senhor me ofereceu, inclusive com o privilégio do autógrafo do senhor, assim como Luiz Gonzaga autografou o livro para o senhor em 1985, como eu vi aqui nesse livro, né, durante a Segunda Fegoçoja, e que ali eu tive o privilégio também de apresentar Luiz Gonzaga e fazer uma foto junto com ele ali, né? Mas, doutor,
agora o senhor vai, por gentileza, apresentar para os nossos internautas a Casa das Relíquias, mostrar as relíquias que aqui tem. Muito obrigado, o Igor, o nosso cinegrafista, vai acompanhar o senhor nesse tour aqui na Casa das Relíquias. Eu começo tentando mostrar para vocês uma foto onde eu estou esculpido pelo Diogo Ferreira, que é um artista da cidade, muito competente, que me pintou aqui, esculpiu na parede, autografando o livro Racismo à Brasileira, tá? Já reimpresso na 4ª edição, e me colocou, me fixou na parede aqui, do jeito que eu acho que eu mais gosto, cabeludo ainda, de óculos, de gravata, com um paletózinho de audiências como advogado, tal. E ele pintou também a biblioteca que está onde eu estou fixado, rodeado de livros de biografias, de filosofia, de psicologia, política, autoria de Goiás e outras áreas, e dicionários e outras áreas. Aqui dá para caracterizar um pouco do que significa o Martiniano, certamente seria uma das relíquias. Está a família do Martiniano, reduzida ou constituída de 19 pessoas. E o Diogo, com a sua arte extraordinária, pegou uma foto que está aqui e conseguiu levá-la para a parede dessa sala da Casa das Relíquias. E aqui está a foto, e que está aí na parede, fixando as pessoas, onde eu estou com a Chica, né? O Vasco, que é advogado também, o Rui, que está ali, e todo mundo, o Vasco Luiz, que é advogado, meu neto, a Cátia, a Dete, enfim, a família, inclusive os bisnetos, que esse aqui é bisneto, esse também é. Inclusive, nessa foto aqui não havia esse aqui, ó, que é o João Francisco. E o João Francisco não tinha nascido ainda quando fizeram a foto, e o Goizinho, que entende muito de fotografia, ele conseguiu encaixar isso aqui no meio para ficar na foto da Casa das Relíquias também. Então, vocês estão vendo aí um pouco onde começa a Casa das Relíquias pela família. Essa é a primeira máquina na condição de advogado, tem outras que vieram em seguida, né? E outras coisas, as pedras antigas, lá o irmão João, né? Coisa antiga também lá. Relíquias da cidade de Mineiros, aqui embaixo, onde está o Coronel Carrisco, a primeira mulher da cidade, aqui, a Dona Ciana. E aqui já são outras coisas. Aqui, por exemplo, as 9 musas, ou deusas da história. Aqui, então, aqui, começando por Clio, que é a da história, que é a que eu mais aprecio. Aqui mais coisas, trabalho de escultura do meu filho Rui, tá? E cada coisa aqui tem uma significação, premiações, prêmio Tiocô da União Brasileira de Escritores, que eu recebi, outra aqui da Universidade Católica de Goiás, Instituto Subúmido também, e por aí vai, cada uma foto da família. Aqui os signos da arte estão colocados aqui, nesse aqui, importantíssimo também, aqui, e por aí vai, tem muitas coisas. Aqui é o Gigante Adormecido de Caiapônia, um artista plástico, músico de lá, fez a foto para mim, me deu esse banner aqui dedicado à mão para mim, fez uma poesia. Essa mesinha aqui, então, as fotos da minha história, inclusive quando eu era militar do Exército, a casinha onde eu nasci, e uma foto no Cristo Redentor, que era na época da lua de mel, e eu estou com a Chica aqui, ó, tá? E por aí você está vendo uma série de coisas também fazendo parte da Casa das Relíquias. E depois já é lá na outra sala, que já é o escritório do meu filho Vasco Rezende Silva. Nós podemos ir para lá.
Aqui é mais relíquias, tá? Começando lá por um trabalho do Poteiro, um grande artista brasileiro, conhecido por mim lá em Guapó, recebeu o nome de Poteiro porque era fazedor de potes. E ali ele pintou um jumento e me pôs montado no jumento e me pôs uma cruz. É o Martiniano carregando uma cruz, né? Na minha condição de baiano, quando eu ia para a escola montado no jumento, né? Lá no sertão, no Poço da Pedra, na Bahia, né? Aqui é uma pintura do Jonaí Fialho, extraordinária, ele focalizando a região do Pinga-Fogo, uma das mais bonitas do município de Mineiros. É impressionante como ele pintou aqui, fez uma boiada descendo uma pequena trieiro aqui, e fez um cachorro, alguém montado num animal, com um berrante, impressionante. Aqui mais uma bruxa, pintura do Poteiro também extraordinária, que ele sabe que o Martiniano gosta, aprecia as bruxas, né? Tem muito respeito por elas, né? Então tá aí. Aqui é mais uma pintura embaixo, também do Jonaí Fialho, que é a capa de um livro, Quilombos do Brasil Central, focalizando o mapa dos quilombos no centro-oeste brasileiro, né? Tá? Aqui é uma pintura que o Diogo Ferreira fez a meu respeito, ali é uma outra de um outro autor, por ali vai. Aqui são conquistas que eu considero ao longo da minha história no Brasil, em Goiás, em Mineiros. Inclusive aqui está o autógrafo do Luiz Gonzaga, está aí, quando esteve aqui na Feguçoja, e eu dei um livro para ele, e ele já velho e tal, né? Foi fantástico também. Então você está vendo aí um pouco também fazendo parte da Casa das Relíquias. Aqui é bom que você tome conhecimento, que todos os amigos tomem conhecimento que aqui era o escritório do meu filho Vasco Rezende Silva, este local. Aqui está essa mesa, tá? Que foi uma doação da mãe da Chica, Dona Ana, para a Chica, tá? E só com a Dona Ana foi mais de 70 anos. E depois conosco mais de 50. Tem mais de 100 anos essa mesa. Mesa de madeira do Cerrado, tá? É uma das relíquias aqui da Casa das Relíquias, tá? Olha que coisa interessante tá aqui. Sobre ela, então, tá essa peça do Elifas, que é um escultor, um rapaz, um artista, que não sai da Academia Goiana de Letras, né? Que é meu amigo também. Nós adquirimos essa peça, esse trabalho dele aqui. São as cartas do Clóvis Moura, que é uma grande personalidade da história, dos estudos teóricos sobre afro-brasileiros, e nós nos comunicávamos naquele tempo, não tinha nem telefone, por cartas. Eu mandava cartas para ele, ele me respondia e eu guardei as cartas dele, inclusive cartas à mão, que estão hoje aqui, guardadas na Casa das Relíquias. Tem umas que são escritas à mão ainda, ó. Outras estão datilografadas, né, assinadas por ele, ó. Estão aqui. Ó, aí, ó. Olha, tudo. Eu mandando carta para ele, querendo comprar livros, e ele mandando carta para mim, dizendo, compra tal livro, faz isso, faz aquilo. E eu fui guardando as cartas dele. E o Clóvis Moura é uma grande personalidade da história brasileira, dentro do tema estudos sobre racismo, e eu devo muito a ele, tá? Dos meus trabalhos intelectuais a respeito disso, que é o que eu mais estudei, que virei mestre em História Social por causa disso, né? Desse lado estão também as relíquias representadas pelas capas dos meus livros, começando por A Moça que Ria Muito, que é o primeiro, tá? Sombra dos Quilombos, que é o segundo livro também, e vários outros. Aqui não estão todos, né? E aí, pinturas a meu respeito também, inclusive o diploma de burro que me deram quando eu entrei na universidade,
É uma relíquia das mais interessantes na minha história, na minha biografia, esse trabalho aí, esse diploma de burro, né, quando eu entrei na universidade. Né. Aqui é a Academia Mineirense de Letras, tá? Eu estou junto com meus confrades, né, a Marta Brandão está aqui, ela é a presidente da Academia Mineirense de Letras. Então aqui é outra relíquia interessantíssima, contando um pouco da minha história, aqui em Mineiros, né? E aqui esse local está vazio, é para ser fixado as fotos da minha presença no Instituto de História e Geográfica de Goiás. E mais fotos aqui ainda para serem colocadas, porque aqui essas fotos, por exemplo, são os membros da Academia Mineirense de Letras tomando posse, tá? Que faz parte também das relíquias para ficarem aqui na Casa das Relíquias, né? Aqui estão um pouco das minhas obras. Eu tenho 22 livros publicados, quase todos em edições já repetidas. O Racima Brasileira, por exemplo, está reimpresso em 4ª edição nacional, e os outros estão em 2ª edição, em 3ª edição, e aqui estão esses livros que estão distribuídos na cidade e pelo estado afora e o Brasil afora. Por exemplo, esse livro aqui, Uma Pausa para a Coluna Passar. É a passagem da coluna Prestes em Goiás, especialmente em Mineiros, porque Mineiros foi o primeiro município onde a coluna chegou em 1925. E o Mineiro é o primeiro município do Centro-Oeste onde entrou a coluna Prestes. Ficou em Mineiros 7 dias, tá? A coluna. Inclusive, eles dormiram ali na praça da Coronel Carrijo, né? Bem em frente da matriz, ficaram por ali. Inclusive, tem uma história interessante, porque eles vieram, todo mundo era montado a cavalo, tá? E eles pegaram, o Coronel Carrijo tinha um cavalo chamado Manchado. E eles levaram o cavalo dele também. Eles tinham um conceito chamado requisição, requisitar o cavalo. E tinha a casa comercial, em 1906, tá? E estava ainda lá atendendo com produtos mais específicos das fazendas, né? Sal, por exemplo, fumo e coisas assim. E aí eles pegaram coisas também que eles precisavam da casa, que era da família Carriz de Rezende, e levaram o cavalo do coronel, chamado Manchado, e ele já estava velho, doente, e terminou morrendo, mas morreu um pouco depois. Mas há um boato por aí que ele teria arruinado, porque levaram o cavalo era de estimação e tal. Vários livros, Igor, são usados e procurados para pesquisa aqui na cidade, nas escolas, nas faculdades e por aí vai, inclusive para fundamento de estudos, TCCs para o final de curso superior e tal. É muito comum fazer uso disso. Todavia, é natural que os livros que mais usados são os livros ligados à história da cidade. Por exemplo, Traço da História de Mineiros, que é de 1984. E um outro, por exemplo, esse que eu mostrei aqui, Casa das Relíquias, né, que eu mostrei para você aqui agora. Tem a Advocacia Engenho e Arte, que é também muito lido, também é premiado nacional, que é esse livro aqui, adotado nas faculdades também, tá? Mas o livro mais completo, por exemplo, da história de Mineiros é o Mineiros, a Cidade na História, tá? Esse aqui, por exemplo, e que está bastante usado. Quem quiser aprofundar, eu fiquei 6 anos pesquisando, estudando para escrevê-lo, tá? E ele está aqui. Ainda tem um pouco dele aqui. Um outro livro importantíssimo da história, muito usado, inclusive nas faculdades, é Parque das Emas, já em 3ª edição, tá? E são tantos outros, né, que são mais de 20 livros publicados,
Mas esse livro aqui, por exemplo, tem uma significação que é Teatro Experimental do Negro em Goiás. O que significa isso? Quando eu escrevi Racima Brasileira, eu quis arrumar um meio artístico para combater o racismo. Aí que escrevi uma peça de teatro chamada Teatro Experimental do Negro em Goiás, que está encenada pelo Toninho Gomes, né? E fragmentos dessa peça, por exemplo, foram encenados agora no aula inaugural que eu proferi na Universidade Federal de Jataí. Então esse é o livro onde está essa peça, Alto de Zumbi. O livro que muita gente considera como obra-prima do Martiniano é Racima Brasileira, Raízes Históricas. Tá? Já está reimpresso em 4ª edição pela editora Anita Garibaldi de São Paulo, distribuído pelo Brasil afora. Tá? E ele é um livro mais velho do que o Igor. Ele é de 1985, viu? E já está reimpresso na 4ª edição. Então, eu moro em Mineiros e tenho o prazer de dizer que os meus livros estão espalhados, começando pela cidade de Mineiros. E um dos grandes desafios na minha vida é ver o que eu penso, o que eu escrevo, ser divulgado, ser usado por todo mundo que precisa, a ponto da prefeitura já ter feito concursos aqui e ter usado trechos dos meus livros no concurso da cidade. Isso para mim é muito honroso, é muito alegre, porque você conseguir ver seu trabalho, o que você escreveu, sendo usado até num concurso da prefeitura, do município onde eu moro. E olha que eu ainda estou duvidando se eu realmente seria escritor. Ser escritor não é fácil, não. Segundo um pensador japonês, que ser grande personalidade dependeria de 3 coisas básicas: talento, concentração e dedicação. Aí eu fico indagando aqui para você, meu caro. Martiniano teria esses requisitos? Eu teria sabido me concentrar para fazer o que eu estou fazendo na minha vida de 86 anos? Sei lá, né? Então, inventaram uma história aí que o futuro a Deus pertence, tá? Então, vamos acreditar que ele existe, né? Com base no princípio da ubiquidade, segundo o qual ele nasceu com o privilégio de estar presente ao mesmo tempo, simultaneamente, em todos os lugares do mundo. Você já pensou? Que privilégio! Que dia que nós vamos ter esse privilégio, né? Aqui é o escritório do Martiniano, só que é o local que eu chamo de refúgio, que é o lugar de pensar e escrever livros e artigos para jornais e para revistas, justamente aqui que eu escrevo. O computador está aqui, a cadeira, a mesinha, e aqui rodeado de livros por todos os lados, inclusive livros já catalogados, classificados por assunto e numerados. E aqui, só para você ter uma ideia, o caro amigo que está me assistindo, aqui está um livro, por exemplo, de filosofia, livro de psicologia, livro de política, livro de economia, livro de jornalismo. Os dicionários, por exemplo, estão aqui, ó, são mais de 150 livros só de dicionários. O melhor dicionário de política do mundo está aqui. Aqui. Dicionário de política do grande pensador, jurista, filósofo Norberto Bobbio. Aqui são livros só da literatura produzida em Goiás, tá? Aqui, esse lado aqui todinho, lá em cima e tal aqui. E aqui, por favor, Igor, aqui estão só livros escritos pelo Martiniano, ó. Livros, aí puseram aqui do doutor, mas estão me chamando doutor, né? Não sei porquê não, mas chamaram de doutor aqui. E aí estão os livros do Martiniano aqui, todos que eu publiquei. As primeiras edições, as edições seguintes estão todas aqui. Então você está vendo aí um pouco dessa história, né? De uma biblioteca que tem nome da minha mãe, Maria Isabel,
Silva e Mariano José dos Santos, que é meu pai, e para eu ficar mais sossegado, né, concentrado, na solidão intelectual. Olha bem, fechava aqui, tá? E depois aqui era a sala, Igor, aqui era a sala do Martiniano advogado. Essa mesa aqui é a mesa que eu atendia as pessoas. E aqui tem livros, muitos livros jurídicos, aqui. E também livros biografias das grandes personalidades do mundo. Estão aqui. Esses aqui, por exemplo, uma biografia, por exemplo, de Karl Marx. Nossa, tem livros aqui da maior importância na história da humanidade, está tudo aqui. Tá? Do outro lado são livros também importantes, aqui, livros de português, livros religiosos, tá? Estão aqui ligados à parte da religião, literatura teórica, tá? Português, literatura teórica, de tudo aqui, ó, quanta coisa. E tá aqui do outro lado, coleções Barça, literatura também aqui, juristas, aqui uma obra fantástica, repertório enciclopédico do direito brasileiro, por exemplo, tá? E aqui mais coleções, Machado de Assis e literatura infantil, Monteiro Lobato, romances, e por aí vai. Um dos locais da Casa das Relíquias, que é justamente uma salinha onde os meus clientes me esperavam, né, para ser atendido aí na sala da frente. E aqui da parede está uma minha escultura, né, feita pelo Amaury de Menezes, que é o maior artista plástico em Goiás. Ele me pintou, me esculpiu para aparecer em capa de livro, tá? Essa que está aí. Está aqui umas cadeirinhas, uma máquina, mais uma série de objetos, todos fazendo parte da Casa das Relíquias. Inclusive, isso aqui era foi usado por minha filha, Kátia, tá? Isso aqui, tá? Isso aqui tem outra coisa aqui, é uma história de Santo Reis, isso aqui. Também é uma relíquia interessante, viu? E está aqui. E então você está vendo um pouco do que eu estou organizando aqui, junto com a Gene, né? E meus amigos todos que estão me ajudando na instalação da Casa das Relíquias, que é justamente eu tentando deixar aqui um pouco da minha história, um pouco da história da Chica. Só de advocacia são mais de 50 anos, tá? E só parei de advogar porque fiz uma cirurgia na próstata, uma cirurgia radical, quando o médico me pediu que eu parasse, mas eu não queria parar de advogar. Mas mesmo assim eu continuo advogado por convicção, tá? E aproveito para dizer que eu queria ser o advogado que pudesse ser comparado com a lâmina de uma espada. Olhem bem, reta, fina, flexível, brilhante e afiada, tá? Você já pensou ser advogado, conseguir ser advogado desse jeito? É o que eu imagino ser advogado, né? Da maneira que está no livro Advocacia, Engenho e Arte, que eu imaginei, que é adotado nas faculdades de Direito, premiado nacional, inclusive pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. De todos os livros, eu não posso esquecer do primeiro, A Moça que Ria Muito, um cacófato, que a moça queria muito, mas que eu pensei que fosse a moça que queria muito. Eu imagino que essa moça certamente foi a Chica, né? Daquele tempo, da fase do namoro e tal, quando nós nos conhecemos, com a fase da vida, até nos casarmos e vivemos quase 60 anos juntos. Aqui, só nesta casa, mais de 40 anos. Eu fazia o escritório junto da casa, olha bem. Há muito tempo que eu estou trabalhando dentro de casa. É um pensamento de pensadores, sobretudo italianos, dizendo que nós ia chegar um tempo que não precisava sair de casa para trabalhar. E eu já adotei isso há muito tempo, fazendo escritório junto da casa, onde a minha querida Chica
tinha facilidade para falar comigo. Muitas vezes eu atendendo clientes e ela me chamando de meu bem e tal, aquela coisa bonita da vida de um casal que viveu feliz. Eu acho que eu posso dizer, não sei se é fácil dizer, viver feliz é muito importante na vida, viver alegre, evitar um pouco dos conflitos humanos. Eu acho que eu consegui fazer isso. Ou quem sabe eu vou escrever um romance para contar essa história, né? Quem sabe? Vamos ver. Verde Vale. Verde Vale.